Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de escrita científica, produção de artigos de alto impacto. Como vocês já nos acompanham desde a primeira videoaula, esse curso é dividido em 8 módulos e 2 grandes partes. Uma parte de estrutura de um artigo científico, que vão dos módulos 1 ao módulo 4, e uma segunda parte referente às questões de estilo e linguagem de um artigo científico regular. Hoje a gente inicia o nosso módulo 3 e a gente vai falar de uma importante seção de um artigo científico regular, que é a seção de introdução. Apenas para relembrar, como a gente já viu nas aulas anteriores, esse é um diagrama muito ilustrativo de um artigo científico, principalmente do ponto de vista linguístico, mostrando que um artigo científico é um documento dinâmico, não é? Ele tem um movimento de ideias, não é? Um fluxo de ideias muito bem definido, permeando aí por todas as seções. Então, ele tem esse formato bastante acinturado, digamos assim, mostrando que as informações vão de termos mais gerais, passa por informações mais específicas, até chegar ao final do documento e retomar um caráter um pouco mais geral, né? Esse é o formato, então, bastante apropriado para a gente ilustrar um artigo científico regular. Então, acho que a gente pode começar com a nossa aula de hoje, falando sobre a seção de introdução. A seção de introdução é uma seção bastante ilustrativa e muito importante num artigo científico, né? Ela tem uma função muito bem definida dentro desse documento do artigo científico, que é deixar o leitor, o mais expert na área ou menos expert na área, confortável, né, preparado para entender todos os aspectos relevantes desse artigo científico. A seção de introdução é geralmente uma seção não muito extensa, né? E a gente pode propor um modelo para a escrita de uma boa introdução baseada em 4 partes, em 4 movimentos, né? Além disso, eu gosto sempre de analisar a seção de introdução de um artigo científico, principalmente nesses nossos cursos, para aqueles que estão iniciando nesse processo de escrita científica, em uma ótica que eu chamo de 3 dimensões, não é? Então eu gosto sempre de me referir à seção de introdução, na dimensão 1, a questão da informação. Que tipo de informação deve aparecer em uma boa seção de introdução de um artigo científico? A segunda dimensão, né, se refere ao fluxo dessas informações, né? Com qual tipo de informação eu começo a escrever essa seção de introdução e qual tipo de informação que deve aparecer no meio e no final de uma boa introdução. Então, esse fluxo de ideias é muito bem definido nessa seção de introdução. E tem uma terceira dimensão muito importante, talvez uma das mais relevantes aí nessa seção de introdução, que é a questão das citações, né? O processo de citação e referenciamento, que é um dos processos importantíssimos nesses documentos de escrita científica, que é o artigo científico, né? Na introdução, a gente é obrigado a lançar mão da literatura, de trabalhos anteriores, para conduzir o leitor, né, para que ele entenda e se sinta familiarizado com as novidades científicas que esse artigo científico vai introduzir nesse momento. E para isso a gente lança a mão da literatura nesse processo de citação e referenciamento. Certo? Muito bem. Vamos então começar a falar dessa primeira dimensão, que eu estou chamando de informação, e eu vou propor aqui uma estratégia de escrita para uma boa seção de introdução, que pode ser útil em muitas áreas do conhecimento. É claro que você é obrigado a reconhecer quais os padrões de publicações, né, nas suas linhas de pesquisa, na sua grande área de pesquisa, e ver como que essa proposição nossa se aplica e se pode ser útil no seu caso ou não. Mas com certeza esse tipo de modelo, que é bastante básico, pode ser utilizado em várias áreas de pesquisa, em várias áreas do conhecimento, para a produção de boas sessões de introdução. Então vamos lá. O primeiro tipo de informação que deve aparecer numa boa sessão de introdução é a contextualização. Isso geralmente aparece nos primeiros parágrafos.
E são aqueles parágrafos nos quais o autor, então, vai apresentar qual é o campo de pesquisa, qual é a grande área no qual o seu trabalho está inserido, e ele vai familiarizar o leitor com termos, expressões, jargões, metodologias e assim por diante. Então, nessa primeira parte da introdução, o autor vai introduzir a grande área na qual o seu trabalho está inserido e mostrar a importância dessa grande área. Como a gente tem feito até o momento, eu vou chamar agora alguns exemplos da literatura, daqueles que a gente considera bons artigos científicos, para poder, então, nos apoiar nesses artigos, exemplificando esse tipo de informação. Aqui tem um artigo da revista Analytical Chemistry, uma das melhores revistas na área de química analítica, e uma parte da introdução está sendo apresentada aqui, e a gente percebe então que no começo da introdução, os autores colocam a seguinte sentença: Concentration determination of analytes such as biomarker molecules and drug substances and their related compounds in biological matrices, termed as bioanalysis, is a critical part of drug discovery and development. Com essa sentença, o autor então está introduzindo qual é a grande área de pesquisa e ao mesmo tempo mostrando a relevância disso para a ciência, né? Então é um exemplo clássico de um bom início de introdução. Vamos lá para outro exemplo ainda, falando da parte de contextualização. Aqui nós temos um outro artigo, né? De novo, vocês podem ler todo o texto com mais calma, mas eu vou apenas ler a sentença que está marcada em amarelo, né? Understanding user behavior is invaluable in order to deliver tailored content to the user, e assim por diante. Ou seja, o autor usa a expressão is invaluable in order to para mostrar a relevância da pesquisa que ele tem realizado, que ele vai reportar nesse artigo científico. Esse é o papel do início de uma introdução, esse é o tipo de informação que a gente espera encontrar no início de uma introdução. Contextualização, né? Mostrando a grande área e a relevância do estudo nessa grande área, certo? Continuando então com a introdução, nos próximos parágrafos o que a gente encontra com grande frequência é o gap, ou a lacuna. Então no primeiro parágrafo, digamos assim, ou nas primeiras sentenças, o autor mostra qual é a grande área e a relevância da grande área, que é a parte de contextualização, e logo em seguida o autor vai introduzir o gap, ou as lacunas dessa área. Ou seja, como a gente já viu na questão de abstracts, né, na escrita dos abstracts, nessa parte onde se menciona o gap, o autor vai colocar quais são as questões que ainda estão abertas, o que ainda não está bem entendido nessa área, o que ainda não está bem esclarecido, o que é controverso, não é? O que precisa de mais pesquisa para avançar na fronteira do conhecimento e assim por diante. Então essa é a seção de gap ou lacuna e que numa boa introdução tem que aparecer de maneira bastante clara, bastante convincente para o leitor, certo? Vamos ver alguns exemplos da literatura. Nesse primeiro artigo, algumas frases que estão marcadas, né, eu vou ler algumas delas e a gente percebe então que o autor está tentando convencer o leitor de que algumas coisas ainda precisam ser melhoradas. Por exemplo, olha a primeira sentença. To make these applications viable with possibly vast numbers of sensors, device costs will need to be low. Ou seja, o custo desses dispositivos tem que ser baixo. E esse é um ótimo argumento para gap, sempre, né? Além disso, em uma próxima sentença, o autor coloca Traditional localization techniques are not well suited for these requirements. Ou seja, alguma coisa não é muito apropriada para esses requisitos, né? E ainda uma terceira sentença nesse parágrafo, onde o autor coloca que alguma coisa is cost and energy prohibitive for many applications, not sufficiently robust to jamming for military applications and limited to outdoor applications. Então, de novo, o autor nessas sentenças coloca várias limitações para esse tipo de dispositivo, que é objeto do seu estudo. Então, o autor deixa claro que muita coisa precisa ainda ser estudada, melhorada e otimizada nesse tipo de dispositivo. É uma maneira muito eficiente de se colocar o gap. Vamos dar uma olhada agora em outro artigo aqui. Essa é da revista Journal of American Chemical Society, uma das grandes revistas aí na área de química, né? E a gente então percebe que na segunda sentença o autor coloca o texto da seguinte maneira: Nevertheless, key challenges must be addressed in order for such reactions to find widespread use in the synthesis of complex molecules. Ou seja, novamente,
o autor coloca uma limitação para esse tipo de análise que ele está fazendo, né? Então, a função dessa parte da sessão de introdução do GAP é deixar claro quais são as limitações, quais são os tópicos de pesquisa nessa grande área que ainda precisam ser melhor estudadas, ser otimizadas e assim por diante, certo? Esta, então, é a seção de GAP. Temos mais um exemplo aqui, com uma sentença bastante típica de GAP também. O autor começa esse parágrafo colocando o texto da seguinte maneira: One common drawback of the full-scan mass spectrometry approach is the lower selectivity caused by higher background or interferences e assim por diante, certo? Então ele começa com esse texto, one common drawback, né, que também é uma expressão típica para você introduzir um gap, uma limitação, uma coisa que ainda precisa ser otimizada, certo? Então essa seria, temos mais um exemplo aqui, esses seriam então os melhores exemplos que nós temos, ou os mais típicos de como colocar um bom gap. Só para terminar essa parte do gap, há um outro artigo que vale a pena a gente dar uma olhada. Na primeira sentença, os autores colocam The complexity of its rain garden has been an open problem of interest since 1995. Ou seja, aqui eles estão localizando um problema em aberto desde um determinado período no tempo, né? Então também é outra maneira de você colocar que aquilo é um gap e que estudos têm sido realizados, aí têm sido feitos ao longo dos anos para tentar minimizar esse problema. Muito bem. A terceira parte é bem-vinda numa sessão de introdução, é aquilo que a gente chama de estado da arte. O estado da arte aqui, nesse contexto da escrita científica, é um termo que se refere à fronteira do conhecimento. É aqui onde o autor tem que mostrar para o leitor onde está a fronteira do conhecimento, aquilo que é de mais avançado nessa sua área de estudo, nessa sua grande área de pesquisa. Então, isso deve aparecer também numa boa introdução, porque só com essa visão de onde está a fronteira do conhecimento, né, é que o leitor vai poder realmente analisar o artigo científico e ver se com o trabalho contido nesse artigo científico foi possível avançar nessa fronteira do conhecimento. Então essa é a seção de uma boa introdução que traz os principais artigos, principais avanços na fronteira do conhecimento e obviamente são aqueles artigos mais recentes, aquele artigo que saiu a semana passada, que saiu ontem nas grandes revistas sobre esse tema. Então, o autor dos artigos científicos tem que estar preparado e muito bem atualizado em termos de publicações. Daí a necessidade de você seguir as grandes publicações na sua área de pesquisa, né? Porque isso tem que aparecer na introdução do seu artigo científico. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo, então. É um exemplo bastante simples. Na segunda sentença desse texto que aparece para vocês na tela, o autor coloca: Recently, there have been significant advances in the capabilities of high-resolution mass spectrometry, e assim por diante. E cita aí 2 trabalhos, muito provavelmente esses trabalhos são trabalhos bastante recentes, ou muito provavelmente trabalhos do ano anterior, ou de meses anteriores, ou até mais recente, né, de semanas anteriores à publicação ou à escrita desse trabalho. Então é uma parte muito importante que deve aparecer também numa boa sessão de introdução. E para finalizar, todos os que estão acostumados a ler bons artigos científicos já devem ter percebido que a última parte de uma introdução de um artigo científico sempre traz qual é o propósito do trabalho. Então, esse é um modelo que a gente encontra com bastante frequência, geralmente é no último parágrafo. O autor tem que deixar claro qual é o propósito do seu trabalho, né? Quais foram os objetivos desse seu estudo, desse seu trabalho de pesquisa, né? E a gente traz aqui 2 exemplos bastante típicos, né? 2 maneiras bastante típicas de mostrar o seu propósito, o objetivo do seu trabalho. No primeiro deles, o autor coloca: In this paper, detail the characteristics of the hydrate, e continua a frase, né? Mas o importante para a gente é ver então esse começo de sentença, in this paper, o autor está colocando nesse trabalho, o que nós vamos apresentar é tal coisa, o que foi feito é tal coisa e assim por diante. Tem aí no segundo exemplo, in the work reported here, a polyelectrolyte multilayer platform
e assim por diante. Ou seja, são expressões bastante típicas para se começar esse parágrafo onde o autor coloca o propósito, os objetivos do seu trabalho, não é? Então, são expressões bastante típicas. In this paper, in this study, here, não é? Como é o caso que a gente vê nesse próximo exemplo. No parágrafo onde é apresentado o propósito, os autores colocam here, we report a new Riley activity, e assim por diante, não é? Eu gostaria de mostrar apenas esse começo de sentença, onde aparece a palavrinha here, que se refere ao artigo, ao documento científico, não é? Então, são expressões típicas de início de parágrafo, onde é apresentado o propósito de um artigo científico. Muito bem. Resumindo, então, a gente pode olhar para uma introdução, né, de uma maneira bastante simples. Volto a falar, pode ser que existam áreas de pesquisa onde as introduções possuam um modelo um pouco mais diferente, outras informações que não são contempladas aqui, e cabe a vocês, cabe a quem está nos assistindo, né, tentar fazer uma adaptação, ver o que é importante desse modelo que nós estamos apresentando para a sua área de pesquisa. Na área de pesquisas onde nós estamos mais envolvidos, esse modelo aparece com grande frequência, né? E esse modelo está sumarizado aqui então nesse slide em 4 partes. Então, a primeira parte é de contextualização, onde o autor mostra para o leitor qual que é a grande área de pesquisa na qual seu trabalho está inserido e qual a importância dessa grande área, né? Definindo termos, metodologias, jargões e assim por diante. Logo em seguida, o autor mostra ainda quais são as questões que estão em aberto, o que precisa ser estudado, o que precisa ser melhor investigado, ou o que precisa ser otimizado, que é a parte de gap, né? O autor tem que colocar ainda e deixar claro numa boa sessão de introdução qual é o estado da arte. Então ele tem que chamar para a introdução os artigos mais recentes de grande relevância, obviamente, né, que mostram onde está a fronteira do conhecimento nessa sua linha de pesquisa, e termina a sessão de introdução colocando o seu propósito. Então isso é um modelo bastante simples, mas bastante eficiente para auxiliar no processo de escrita de uma boa introdução. Então agora a gente já sabe que tipo de informação deve aparecer numa boa sessão de introdução, certo? Vamos dar uma olhada agora na questão de fluxo, né? Tem que ficar claro para o leitor, ao ler uma sessão de introdução, esse movimento de ideias, ou esse fluxo de ideias muito bem definido de coisas mais gerais, de aspectos mais gerais, informações mais gerais, terminando em informações mais específicas. Então esse movimento do geral para o específico tem que aparecer claramente em uma sessão de introdução, certo? Então, acompanhando aquele modelo que a gente acabou de propor, né, automaticamente você parte de informações gerais. Quando você começa de contextualização, você começa a falar da sua grande área e vai afunilando, entre aspas, né, esse fluxo de ideias até chegar no propósito do seu trabalho, que é altamente específico, nada mais específico do que aquilo que você está propondo a estudar e a reportar nesse seu artigo científico. Então, esse movimento do fluxo de ideias tem que ficar muito típico num artigo científico. Eu tenho aqui um slide onde onde eu mostro um parágrafo de um artigo científico de uma revista também muito importante na área de nanotecnologia, onde dentro desse parágrafo o autor vai fazendo esse movimento de afunilamento de uma maneira bastante convincente, né? Então eu gosto sempre de mostrar esse exemplo para a gente ver que vale muito a habilidade do autor na hora de fazer esse movimento do fluxo de ideias. Então, dentro de um parágrafo, o autor começa a falar de coisas mais gerais e vai afunilando até terminar numa coisa amplamente específica. Se a gente acompanhar na tela essas informações que aparecem em amarelo, por exemplo, a gente vai perceber que esse movimento fica bastante claro. Então, de maneira bastante rápida, só para ilustrar, né? Vamos dar uma olhada nesse texto. O autor começa dizendo que enquanto uma vasta maioria, eu vou ler em português, né, para facilitar o processo, enquanto uma vasta maioria de sistemas LBL, né, apresentam um crescimento linear e assim por diante, né, existem algumas combinações especiais de polieletrólitos que apresentam um crescimento exponencial. Então já há a tendência de mostrar um afunilamento. Uma grande maioria de sistemas tem um crescimento linear, mas alguns apresentam um crescimento exponencial. Já está fechando num conjunto um pouco menor.
Depois o autor continua. Recentemente, uma modificação diferente, né, da técnica, que tem sido chamada de, ele está usando o termo Duetting LBL, né, também foi introduzida pelo nosso grupo. Então ele mostra nessa próxima sentença que seu grupo de pesquisa ainda apresentou uma estratégia que fechou um pouco mais, limitou um pouco mais esse tipo de dispositivos ou de análises, né, na verdade que são filmes finos que eles estão utilizando, certo? E depois ele termina o parágrafo, né, com uma sentença onde ele começa com a substantially smaller and more recent subset of LBL literature, ou seja, né, um conjunto substancialmente menor e mais recente. Então veja que ele está usando as palavras certas para fechar ainda mais o tópico, né? Então recentemente há um conjunto ainda mais restrito, né, que mostra uma nova estratégia ou uma outra característica desse tipo de filmes automontados que eles estão produzindo. Então esse é um exemplo bastante interessante da habilidade dos leitores de começar a falar de uma técnica ou de uma maneira de se produzir filmes ultrafinos, nesse caso poliméricos, e ele vai mostrando a evolução dessa técnica ao longo do tempo, né? E dando a ideia de que você vai fazendo esse afunilamento do fluxo de ideias até chegar no final da sentença, onde ele vai apresentar qual que é o seu objeto de estudo, que é um subconjunto dessa grande área dos filmes automontados. Então esse é um exemplo bastante interessante e eu recomendo que todos depois acessem esse documento, esse artigo e analisem esse processo com mais calma, certo? Então isso é muito importante, essa noção durante toda a introdução do afunilamento do fluxo de ideias. Vamos para a terceira parte, ou que a gente está chamando a terceira dimensão de uma boa introdução, que é o processo de citação e referenciamento. O processo de citação e referenciamento é uma parte muito importante da escrita de qualquer documento científico, não é? A gente já viu que uma das grandes características desse gênero literário da escrita científica é o fato do autor ser obrigado a citar, a referenciar outros autores, outros colegas, né? Isso é típico do gênero da escrita científica. Mas não é muito simples o processo de escolha, de seleção, né, dos artigos, dos trabalhos que vão ser citados nos seus artigos. Hoje em dia, há um grande número de trabalhos sendo publicados em praticamente todas as áreas, de maneira que em qualquer tópico de pesquisa você tem aí centenas ou até milhares de bons artigos que poderiam ser citados no artigo científico. Mas é claro que, né, a gente não consegue citar tantos artigos assim, né? Então eu vou só dar algumas dicas aqui de como seria o processo de seleção dos principais artigos científicos para serem citados com base no modelo de estrutura que a gente acabou de ver. Mas eu gosto de começar essa conversa, essa discussão de citação e referenciamento com uma dica, na verdade é um alerta muito importante, principalmente para aqueles que estão começando no processo de escrita, né? A gente vai retomar esse tema lá no final, na parte de estilo e de linguagem, mas eu vou aqui mencionar a problemática do reaproveitamento de texto, né? Nós temos, né, visto cada vez mais evidências de reaproveitamento de texto, num contexto aí que muita gente chama de plágio de texto, texto de terceiros ou seu próprio texto. E isso é uma prática bastante inapropriada no processo de escrita científica, né? Então, para deixar claro de uma vez por todas, nós não reaproveitamos textos escritos por outras pessoas num artigo científico. Então eu gosto sempre de deixar bem claro o seguinte: o processo de citação serve para dizer de onde vieram as ideias que você está colocando no seu artigo científico, nunca para justificar de onde veio o texto, não é? Que muitas vezes nos cursos que eu tenho ministrado em vários locais do país, eu pergunto se é possível usar texto de outros autores no seu artigo científico e muitos estudantes, né, muitos pesquisadores ainda dizem, bom, posso usar desde que eu cite a fonte. Não é o caso, né? Isso continua sendo plágio, certo? A não ser quando a gente usa aquele recurso linguístico,
não é? De citação direta, onde o texto vem entre aspas. Então, esse é um recurso linguístico, obviamente, onde você vai citar ipsis literis, né, aquilo que um outro autor escreveu. Por exemplo, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Entre aspas, Lavoisier. Então, esse é um recurso de citação direta que é previsto pela nossa língua portuguesa. Mas, e por outras línguas também, obviamente, né? Mas, com exceção desse recurso linguístico, não existe nenhuma outra situação na qual você vai reaproveitar o texto de um outro autor ou, eventualmente, do seu próprio texto que já tenha sido publicado. E isso pode ser considerado plágio de texto. Então, como que a gente faz? Nós temos, então, que, no processo de citação, citar outros autores, lendo seus artigos, entendendo qual é a ideia. Se você concorda com aquela ideia, quer trazer aquela informação, você traz a informação para o seu texto, escrita com suas próprias palavras, e cita a fonte, cita o autor. Então, esse é o processo, certo? Então, vamos lá. Como que a gente seleciona artigos científicos para o nosso processo de citação, principalmente na seção de introdução? Então, veja. Algumas dicas, né, que podem ser bastante úteis, né, nesse processo de seleção. Em muitas áreas, talvez valha a pena a gente citar quais foram aqueles trabalhos pioneiros que deram origem a essa área na qual o seu trabalho está inserido hoje, certo? Então, aquilo que a gente chama de seminal papers. Principalmente nas partes de contextualização ou de gap de uma boa seção de introdução. Esses primeiros artigos que originaram essa área, essa técnica, talvez, né, possam ser citados. Por outro lado, na outra ponta, né, nós temos aqueles artigos mais recentes, aqueles artigos relacionados ao seu trabalho, à sua grande área de pesquisa, que foram publicados ontem, a semana passada, o mês passado, né? Eles são úteis para mostrar se ainda há lacunas a serem preenchidas, a serem estudadas, ou seja, o gap, mas principalmente para mostrar onde está o estado da arte, né? Então isso é muito importante, por exemplo, na parte da introdução onde a gente vai citar, vai nos referir ao estado da arte. E é lógico, entre esses dois extremos, os primeiros, os pioneiros da sua área de pesquisa, da sua linha de pesquisa, e os últimos, né, aqueles mais recentes, ainda existem ainda existem vários outros artigos que merecem ser destacados. E é claro, esse processo não é simples, né? Mas cabe a você saber, nesse universo, quais foram os mais relevantes. Quais foram aqueles artigos que realmente tiveram um grande impacto para essa área, né? Um indicativo para essa escolha pode ser aqueles que foram publicados em grandes revistas, né? Por exemplo. Né? Então, esses artigos podem ser utilizados, por exemplo, na parte de relevância, motivação ou para mostrar a importância do seu trabalho. Então, vale a pena a gente dar uma olhada nessas três classes de artigos da literatura e cabe ao autor ter o discernimento de escolher os melhores artigos para compor essa seção de introdução, certo? Muito bem. Então, já estamos chegando ao fim desse nosso terceiro módulo, onde eu falei de introdução de um artigo científico. E a exemplo do que a gente tem feito nos outros módulos, né? Aqui vai uma dica de estudo agora antes da próxima aula, certo? Então, a gente já fez esse exercício em aulas anteriores, vocês já identificaram quais são as principais revistas da sua linha, da sua área de pesquisa, vocês também já selecionaram, né, alguns artigos, por exemplo, 10 bons artigos dessas principais revistas, e o que eu sugiro aqui é que você então selecione desses artigos as seções de introdução e analise agora com olhos um pouco mais críticos, né? Lembrando desse nosso modelo proposto aqui com 4 partes para uma sessão de introdução, analise essas sessões de introduções, tentando categorizar cada uma das partes, ou cada um dos parágrafos, ou eventualmente cada uma das sentenças dessas sessões de introdução, tentando reconhecer esse modelo que a gente propôs. Isso gera em vocês um olhar crítico, né, que vai facilitar muito a vida na próxima vez que vocês vão escrever uma sessão de introdução do seu artigo científico. Bom, aqui são as fontes que nós utilizamos e eu termino essa nossa videoaula lembrando que esse é um curso em 8 módulos e todo o material, inclusive mais completo, né, está disponível nos sites aí para download escritacientifica.com
e nanomedicina.com.br. Nós mantemos 2 Twitters relacionados à escrita científica, Escrever Artigos e o Writing Papers, com informações, dicas, né, sobre escrita científica, de maneira que todo o material pode ser encontrado nesses sites. A gente termina por aqui esse terceiro módulo. Eu agradeço a audiência de todos vocês e espero encontrá-los aí no nosso próximo módulo, na nossa próxima videoaula. Muito obrigado.